E aí, meus caros Saiyajins, tudo de boa com vocês? Eu espero que sim, porque hoje estamos aqui para falar de uma transformação que venceu a enquete quando eu perguntei a vocês. Basicamente eu perguntei qual forma do AF queriam que eu começasse a falar, e o Super Saiyajin 5 venceu. Portanto, estamos aqui hoje para fazer um tipo de vídeo que eu raramente faço, né? Já que eu não sou muito de falar sobre Dragon Ball F no canal, eu já falei pouquíssimas vezes sobre ele, mas vamos voltar a falar sobre as transformações do AF. Se vocês curtirem, quem sabe eu falo sobre todas, quer dizer, todas entre aspas, porque deve ter umas 300 aí pelo mundo. Mas enfim, é isso. Se você gostou do tema e está interessado em saber tudinho sobre o Super Saiyajin 5, deixa o like, se inscreva que é muito importante. E agora sim, vamos começar a essência. Bom, vamos começar desde a origem até como e por que ele virou uma certa lenda urbana entre os fãs de Dragon Ball. Então, vamos lá. O surgimento do Super Saiyajin 5, como a maioria de vocês deve saber, foi no começo dos anos 2000, numa época em que o Dragon Ball GT tinha acabado e os fãs basicamente não tinham novidades nenhuma sobre Dragon Ball, era realmente como se fosse o fim da franquia. Sem novos episódios, sem postagens, sem revistas, sem mangá, sem nada, começaram a surgir certos rumores de uma continuação chamada Dragon Ball AF. Essa continuação foi só uma invenção de fãs, mas as imagens que circulavam eram tão bem feitas que conseguiam enganar muita gente, principalmente pelo fato de naquela época a internet não ser tão avançada. Igual hoje em dia, por exemplo, cara, começaram a filmar coisas do Homem-Aranha, se você for pesquisar, você vai ter informação sobre o traje, sobre quem vai estar no filme, sobre a história, sobre a cena, sobre como está sendo feitos os efeitos práticos, sobre os dublês, sobre tudo. E antigamente a gente não tinha tanta informação, a gente só sabia quando o negócio realmente lançava. Hoje em dia a gente consegue informações sobre tudo muito rápido. Inclusive, falando em conseguir informações, quem foi de fato o pai, entre aspas, podemos dizer assim, do Super Saiyajin 5? E bom, o nome da pessoinha é David Montiel Franco, um artista espanhol que fez ilustrações realistas do Goku nessa forma. E obviamente ele se baseou no Super Saiyajin 4, né, evoluindo a forma do nível 4. Ele deixou o cabelo mais longo do estilo Saiyajin 3, mudou a pelagem de vermelho para branco meio prateado, colocou um olhar mais sério e divino. E então as suas artes começaram a circular em revistas de anime e sites de fãs como se fossem realmente vazamentos oficiais que ia ter um novo anime. E obviamente, como eu falei, né, dava para enganar todo mundo. Pra vocês terem ideia, até revistas brasileiras e japonesas postaram essa imagem como se realmente fosse uma continuação. Então meio que esse marketing involuntário aí, por conta da pouca informação, acabou parecendo que era oficial e acabou só se expandindo mais, mesmo não sendo real. Porque como eu disse, a internet era lenta, a informação se espalhava de forma confusa, sem realmente um contexto, as imagens foram parar em revistas, até canal de TV foi parar também. E obviamente que alguns sites aí postavam Goku vai alcançar o Super Saiyajin 5 em Dragon Ball AF, continuação do GT. E então, consequentemente, muitos fãs acreditaram que o Toriyama estava realmente fazendo essa transformação. Mas hoje em dia vocês devem estar pensando, mano, quem seria tão imbecil de cair nessa parada? Mas cara, o Super Saiyajin 5 primeiramente parecia que era muito real, porque era uma evolução muito plausível do Super Saiyajin 4, era realmente algo que se você olhar você acredita que vem depois do 4. A arte era muito bem feita, realmente lembrava o mangá do Dragon Ball, então ficava muito bom. E obviamente pela falta de informação é fácil você cair em fake news e acreditar nas coisas, mas com o tempo a Shueisha e a Toei Animation confirmaram que Dragon Ball F não existia, que o Super Saiyajin 5 era só fanart. E aí ao fim, claro que não, porque a transformação continua aparecendo em mangá, aparecendo em jogos Mugen, em mods de Dragon Ball, pro Budokai Tenkaichi 3, pro Xenoverse, e obviamente né, o pessoal fazendo fan animations do Goku e do Vegeta em Super Saiyajin 5 e afins. E hoje em dia, quando você chegar pra alguém perguntar uma transformação de fã pra Dragon Ball, todo mundo, a primeira coisa que vai lembrar vai ser o Super Saiyajin 5, porque realmente é aquele tipo de forma que se tornou conhecida por todos da fandom. E obviamente, né, mesmo sendo 100% não oficial, o Super Saiyajin 5 ainda é muito amado pelos fãs, mas de um jeito diferente do auge dos anos 2000. Hoje em dia, todo o hype dessa transformação é mais aquele tipo de, como dizer, carinho nostálgico, sabe? Muitos lembram do Super Saiyajin 5 como parte de uma certa era de ouro dos boatos de Dragon Ball.
que basicamente era cheio de rumores e imagens falsas que pareciam reais. Por exemplo, quando eu era criança, cara, eu não tinha celular, e quando eu tive foi aquele simplesinho. Então, basicamente, não era como hoje em dia, que eu ia assistir um episódio de uma série já tendo visto uma préviazinha, ou já tendo visto um vazamento, ou tendo visto uma entrevista do ator que falou não sei o que pra dizer que pode acontecer tal coisa, ou tendo visto um monte de trailer de algum filme pra poder saber o que vai acontecer. Não, eu simplesmente ia assistir, então eu só ficava sabendo da hora, e acabava que era realmente uma sensação muito boa. Sabe, aquela sensação de, como o Peter Jordan falou uma vez, a surpresa que ele teve em ver o Goku Super Saiyajin 3 pela primeira vez, porque ele nem sabia que ia ter mais transformação. Então é uma sensação muito boa você ser pego de surpresa. E cara, com toda certeza, uma coisa que eu acho que todos nós temos que concordar é que os fãs de Dragon Ball têm uma criatividade imensa para criar transformações e histórias. Claro que tem alguns que exageram, como um Super Saiyajin 10, um Cell Buzzer, um Super Saiyajin Infinito ou 20.000, mas quando eles fazem alguns fan mangás, tipo Dragon Ball Multiverse, ou a saga do Zai com a saga do Wise, o Dragon Ball AF do Young Gigi em geral, realmente são coisas interessantes que acabam distraindo pra gente poder ler e ter novas coisas de Dragon Ball, enquanto o mangá oficial fica totalmente parado. E o mais impressionante é que muitas ideias dessas são mas tão bem feitas, que por um momento dá sim pra acreditar que se encaixariam totalmente no cânone oficial. Principalmente o Super Saiyajin 5, é difícil imaginar que tem algum fã que não gostaria do Super Saiyajin 5 canônico. Principalmente agora que temos o Daima, né? Dá pra dar um jeitinho assim de colocar um Super Saiyajin 5 lá pra fazer a boa. Mas enfim, meus caros, basicamente é isso. Espero que tenham curtido. Não esqueça o like, se inscreva no canal, que é de muita importância para me ajudar. Desculpa ele demora pra postar, mas é que o tempo aqui tá curto, tá complicado na situation. Mas com Deus a gente consegue chegar lá. Então muito obrigado, amo vocês, até o próximo. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fiquem com Deus e eu fui.